Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quinta-feira, começando com o jogo isolado, que era da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia derrotou o Internacional. Esse resultado não foi bom para o Cruzeiro. Por quê? O Bahia agora é o quinto colocado com 49 pontos. Significa dizer que o Cruzeiro tem 7 pontos de vantagem em relação ao quinto, restando 27 pontos em disputa em termos ali de vaga em G4. Tudo bem que pode virar um G5, por causa de Flamengo e Palmeiras, que seguem na Copa Libertadores. Flamengo, inclusive, fez 1-0 sobre o Racing no jogo de ida no Maracanã. O Palmeiras joga nesta quinta-feira e é o dever de casa aí que tem o Cruzeiro a acompanhar o adversário de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras em campo hoje lá na altitude de Quito, diante da LDU. Por falar neste jogo, a expectativa é de Allianz Parque lotado. Terá uma estrutura aí de show para... uma estrutura de palco para um show, e por isso a carga de ingressos ela foi reduzida pelo Palmeiras. O torcedor do Cruzeiro já esgotou também o ingresso para visitante, a não ser que apareça algo novo aí no sistema, e são esperados aí um público na casa de 35 a 38 mil torcedores no domingo em São Paulo. Lembrando que a bola vai rolar às 8h30 da noite. O Cruzeiro aí vai seguir se preparando nesta semana até sábado, e no sábado viaja de voo fretado. A expectativa maior nesta quinta-feira é porque vamos conhecer quem apita o jogo de domingo. E o Cruzeiro está de olho nessa questão da arbitragem, diretoria acompanhando para ver quem a comissão de Rodrigo Sintra, que é o chefe da comissão de arbitragem da CBF, quem ele vai colocar para apitar este compromisso. O Cruzeiro quer aí, claro, né, evitar qualquer árbitro que possa atrapalhar o jogo. Por exemplo, no ano passado, o Davi Lacerda, que é do Espírito Santo, ele foi ao VAR para anular um gol que todo mundo disse ter sido um gol legal do Cruzeiro, que seria o gol de empate naquela partida. Depois o Cruzeiro acabou levando o segundo gol, perdeu por 2-0 para o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então vamos acompanhar e ver mais tarde quem será esse árbitro para apitar este compromisso. Antes de falarmos da preparação do Cruzeiro, meu amigo, outubro já chegando no final, novembro tá vindo aí e você não bateu aquela meta de economizar para ter uma grana extra no fim do ano? Pois é, tem um jeito de você conseguir isso sem cortar nada, e você vai economizar agora, hein? Sendo cliente Bulb Energia. Basta você se cadastrar que você vai garantir 15% de desconto todos os meses na sua fatura da CEMIG. E o melhor, você pode ter ainda mais desconto indicando, é isso mesmo. Você vai compartilhar o link do app da Bulb com amigos. Assim você ganha R$ 50 por indicação e pode até mesmo zerar a sua conta de luz, hein? Você vai mirar aí a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, vai se cadastrar na Bulb e baixar o aplicativo para começar a indicar, hein? Tem também o link na descrição deste vídeo aqui, se você quiser. Não vai ficar fora dessa, hein? Economizando com a Bulb Energia, você tem aí 15% de desconto todo mês na fatura da CEMIG, meu amigo. Você vai perder isso? Não tem que pagar nada, é só se cadastrar, QR Code na tela, link na descrição deste vídeo para você aproveitar. O Cruzeiro treina nesta quinta-feira, dando sequência na preparação, e o técnico Leonardo Jardim deve começar a montar o time somente a partir de amanhã. Tem volta de Kaique, tem volta de Caio Jorge, está muito à vontade aí o técnico para montar esse time que encara o Palmeiras no domingo, devendo ter, quem sabe, Luiz Sinisterra como opção no banco, mas sempre importante a gente dizer, é um processo. O Cruzeiro acredita muito na recuperação do Sinisterra, sabe que dificilmente ele vai estar 100% ainda neste ano, mas precisa de minutos,
precisa de jogar, precisa de fazer os movimentos que são característicos dele, que é aceleração, desaceleração o tempo inteiro, muita explosão, pegar confiança para que ele possa ir voltando o seu nível aos poucos. O Jardim quer muito contar com o atleta, o Departamento de Saúde e Performance vem acompanhando no dia a dia para que o Sinisterra possa cada vez mais jogar mais minutos nesta reta final de temporada. De sorteio dos mandos da Copa do Brasil, dos 4 times, um seria o mais prejudicado, vamos dizer assim, decidindo a semifinal fora e, caso passe, decidindo a final fora. Somente um era possível, e esse um foi o Cruzeiro, que vai decidir contra o Corinthians em São Paulo, e se passar, decide a final no Rio de Janeiro. Foi assim o sorteio dos mandos da semifinal e da final da Copa do Brasil. O Cruzeiro esteve representado no palco ali pelo Leonardo Jardim e pelo Lucas Silva, o capitão, e o Leonardo Jardim minimizou essa questão de ter que decidir fora de casa. Você chegou também entre os 4 finalistas, não tem muito o que escolher, né? Serão grandes jogos e o Cruzeiro do Leonardo Jardim vai em busca aí de chegar primeiro em mais uma finalíssima, lembrando que os jogos serão após o Campeonato Brasileiro. Então tem a rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. No meio de semana seguinte é o jogo de ida, aí pode ser quarta ou quinta, dia 10 ou dia 11 de dezembro. E a partida de volta no final de semana seguinte. Aí a data base é dia 14, um domingo. Dependendo, pode ser dia 13. Vamos ver, um sábado. Aí temos que aguardar a definição por parte da CBF em conjunto aí com a TV, mas ficou assim então o sorteio dos mandos semifinal e final da Copa do Brasil 2025. Até lá, muito tempo ainda, muitos jogos pelo Brasileirão. A expectativa para todo mundo nesta quinta-feira, porque a CBF vai definir a arbitragem. Hoje foi o sorteio e olhos voltados também para a CBF nesta quinta para saber quem apita o duelo do Cruzeiro diante da equipe do Palmeiras. Sobre a preparação na toca, a gente fala na sequência e eu queria acrescentar que esse jogo com o Palmeiras no domingo terá Carlo Ancelotti, hein? Ele vai assistir a partida Palmeiras e Cruzeiro no domingo no Allianz, 8h30 da noite. Ele está em fase de observação aí e vai acompanhar o duelo Palmeiras e Cruzeiro, fechando aí o domingão de Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Deixa eu dar um recado agora para você da Ideal Proteção Veicular, meu amigo. Até o final de novembro, se você se associar à Ideal, você vai concorrer aí ao sorteio de 10 vouchers de R$500 para utilizar nas lojas do Cruzeiro que são parceiras aqui da Samuca TV. Isso mesmo, serão 10 contemplados. Quem já é associado, é só continuar normalmente aí na base de associados da Ideal. Quem não for, tem até o final do mês para se associar. Primeiro que você vai ter a proteção veicular que eu confio, você pode confiar. E depois que tem essa oportunidade de concorrer a esse sorteio, aí com os R$500 você vai à loja, você escolhe o que você quiser nas lojas do Cruzeiro parceiras aqui da Samuca TV. Então não fique fora, 10 anos da Ideal neste 2025 e 10 vouchers de R$500 que serão sorteados para os associados da proteção veicular. Que eu confio, você pode confiar, acesse idealpv.com.br para fazer a sua cotação. Hoje teve treino pela manhã na Toca da Raposa 2, dando sequência aí na preparação para o duelo diante da equipe do Palmeiras e com o mesmo panorama de ontem. O Fagner na preparação física, Sinisterra fazendo parte do treino com grupo, vem dando uma resposta aí positiva neste momento. Se continuar assim, tem tudo para ser relacionado no domingo. E aí o Cruzeiro teria mais uma opção, o Leonardo Jardim, para este compromisso. Sobre Caio Jorge, nenhuma novidade quanto à marcação do julgamento. É fato
que ele retorna ao time no domingo diante da equipe do Palmeiras. Leonardo Jardim ainda muito à vontade, porque tem 3 treinos para montar o time que joga lá no Allianz Parque, em São Paulo. A nossa diferença aí para o primeiro time fora do G4, que agora é o Bahia, ela foi reduzida para 7 pontos, né? Cruzeiro 56, Mirassol 52, Bahia 49, depois o Botafogo 46, Fluminense 41. São os times mais diretamente envolvidos nessa briga ou nesse sonho de G4, né? Não G6, G4 aí. Preocupa para vocês essa sequência aí de Campeonato Brasileiro, esse resultado do Bahia, ou já era esperado mesmo que o Bahia fosse vencer? É focar só no nosso, não ficar preocupado muito com o pessoal que vem aí da parte baixa. Era o resultado esperado, Caramujo, por aquilo que o Bahia e que o Internacional têm conseguido produzir dentro desse Campeonato Brasileiro. Seria muito estranho, até mesmo se o Inter conseguisse um empate. Acho até que foi uma vitória bem magrinha do Bahia, poderia, por aquilo que as equipes estão produzindo na temporada, né? Poderia ter sido um jogo até mais tranquilo a nível de placar. Então, era esperado, e aí o que o Cruzeiro tem que fazer é seguir pontuando, seguir conquistando os pontos que lhes são acessíveis. A nível de pontuação, o Cruzeiro segue muito bem no segundo turno, assim como foi no primeiro. Trouxemos aqui, né? Tem o bilhetinho, o papelzinho lá do Jardim, que não nos deixa mentir. Se a performance caiu, a pontuação segue basicamente a mesma. E aí é seguir pontuando, principalmente diante de adversários que nos fornecem jogos mais acessíveis. A diferença de aproveitamento de pontos ainda é bem relevante, né? Bahia lá com 56%, enquanto o Cruzeiro tem 64%. Então não preocupa à medida que o Cruzeiro continue dentro da toada que está. Mesmo quando não está sendo brilhante, conseguir confirmar pontos, conseguir ser competitivo nas partidas e ser um time chato de ser batido, né? Porque isso, de fato, esse Cruzeiro do Leonardo Jardim é. Agora, se cair demais o desempenho a nível assim de pontuação, aí pode sim preocupar tanto o Bahia quanto o Fluminense. Mas nesse momento não tem nada que indique muito isso, não, que o Cruzeiro vai cair tanto assim de produção a nível de pontuação. Mesmo oscilando a nível de performance, tem conseguido pontuar bem, então a tendência é que a gente consiga confirmar essa vaga no G4 até com uma certa antecedência. O Cruzeiro vai ter que ser muito incompetente para sair do grupo dos 4 primeiros, né? Tá numa fase de oscilação e eu até espero ser surpreendido, tá? Mas eu até acho que o Cruzeiro tá dando todos os indícios de que vai oscilar até a reta final do campeonato. Mesmo assim, eu acho que não vai ser uma oscilação tão brusca ao ponto do Cruzeiro sair do grupo dos 4 primeiros, não só pela campanha que tem, mas até olhando os concorrentes também, né? Porque tirando o Mirassol, que tem uma certa constância, a gente ainda vê Bahia e principalmente Botafogo oscilando muito, né? O Fluminense também não é diferente. Foi fundamental o Cruzeiro ter vencido Fortaleza, porque quando a gente olha para os 3 que estão abaixo, o Mirassol venceu o São Paulo, o Bahia venceu 2 jogos em sequência, né? Venceu os Gaúchos, Grêmio e Inter, e o Botafogo acabou vencendo fora de casa o Ceará. O Cruzeiro depende só dele, é realmente focar mais no que tem que fazer e precisa fazer melhor. Os últimos 9 jogos que o Cruzeiro vai ter aí até o término do Brasileirão, claro que vão ser decisivos, mas vale pontuar que vai ser um Cruzeiro que vai ter muitos enfrentamentos contra equipes que estão abaixo, que fazem um campeonato muito pior. O Cruzeiro vai precisar melhorar o seu desempenho, né? Porque para garantir essa vaga na Libertadores com antecedência, com tranquilidade, tem que bater Vitória, tem que bater Ceará, Juventude, tentar chegar lá na última rodada contra o Santos, não tendo a faca no pescoço, né? Mas, enfim, é um outro adversário também que o Cruzeiro pode vencer. Antes disso, tem Corinthians. Então, eu acho que o Cruzeiro tem aí jogos interessantes para chegar com tranquilidade na Libertadores, mas precisa melhorar o seu desempenho com urgência. Eu ainda não consigo fazer análises mais para frente, porque eu estou com foco no duelo com o Palmeiras e nessa rodada, Caramujo. Para eu cumprir aquilo que eu prometi de 6 jogos e ver como que a gente vai estar. Beleza, tá bom. O precavido Samuel Venâncio, o homem da cautela. E, gente, assim, falando desse duelo contra o Palmeiras, né? Tem uma palavra que soa muito bem quando fala assim, ó.
Ó, contra esse adversário, o Cruzeiro tem um tabu. Aí a gente já sorri, né? A gente, opa, tem tabu? Se tem tabu, normalmente a gente quebra, hein? Cruzeiro tem um tabu nessa partida contra o Palmeiras, aí 8h30 da noite no domingão. A gente vai estar fechando a 30ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, inclusive, tá? E aí, tabus. O Cruzeiro não vence o Palmeiras lá em São Paulo, no Allianz Parque, desde 2018, na Copa do Brasil. Aquele 1-0 com um golaço de Hernan Barcos, né? Aquela jogadinha Henrique, Robinho, Sata Neves, cruzamento, Barcos finaliza ali na saída do goleiro. Belíssimo gol do Cruzeiro. E por campeonatos brasileiros, o Cruzeiro nunca ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, tá? Até porque ele foi construído em 2014, eu acho, né? Que ele foi inaugurado. Mas a última vitória do Cruzeiro fora de casa foi em 2014, no Pacaembu. Uma vitória do Cruzeiro por 2-1, inclusive, tá? Então, assim, já são 11 anos sem ganhar do Palmeiras lá pelo Campeonato Brasileiro. E aí? Tá com a carinha de ser esse ano? Palmeiras que não vai bem contra o G6, o Cruzeiro que se dá bem nesse tipo de confronto. Palmeiras joga hoje, hein? Hoje à noite, contra a LDU, Altitude, jogo decisivo de Libertadores. E aí? Como que tá para vocês a expectativa? Estão esperando o jogo de hoje da LDU ou já dá para imaginar algo mais claro do Palmeiras para domingo? Mas eu acho que dá para imaginar, porque dificilmente vai ser um Palmeiras que vai ter alterações no seu time, alterações assim pesadas visando o jogo contra o Cruzeiro, né? Não tem o Piquerez, e é a tendência que o GFT venha a jogar, mas a espinha dorsal que for a campo hoje em Quito é a que deve enfrentar o Cruzeiro. E a gente conhece muito bem esse Palmeiras, né? Vemos muitos jogos do Palmeiras, então a gente sabe a forma dessa equipe jogar, não deve se alterar contra o Cruzeiro. Porque por mais que o Palmeiras tenha um resultado negativo hoje, o Palmeiras briga pelo título do Campeonato Brasileiro e sabe que o confronto contra o Cruzeiro é muito importante, né? Se o Palmeiras vence o Cruzeiro no Allianz Parque, ele tira o Cruzeiro definitivamente da disputa pelo título e obviamente não é o que a gente deseja. Torço para que o Palmeiras se desgaste bastante hoje, né? A LDU já eliminou 2 brasileiros e fazendo 2 grandes jogos na sua casa. Acho que o Palmeiras vai ter um duelo difícil, mas mesmo chegando mais desgastado em tese do que o Cruzeiro, o confronto vai ser bem difícil. O Cruzeiro precisa ter aí um nível de concentração semelhante ao que teve no Maracanã contra o Flamengo, né? O Cruzeiro, nesses grandes jogos, tem conseguido ter aí uma parte mental muito forte, e eu acho que já começa por aí. Se você quer fazer um grande jogo contra o Palmeiras, se você quer pensar em fazer 3 pontos no Allianz Parque, precisa ter aí um mental muito forte para suportar essa equipe do Palmeiras, que é competitivo o tempo todo, né? E às vezes consegue alguns gols muito improváveis. O Cruzeiro, inclusive, já provou desse veneno quando perdeu lá por 1-0, quando ainda era comandado pelo Pepa. Mas, enfim, acho que o Cruzeiro tem condições de fazer um grande jogo no Allianz Parque, só que tem que ter um desempenho muito melhor do que nos últimos jogos, né? O Palmeiras errou muito contra o Flamengo, né? Sofreu vários gols com erros até raros. Não acho que o Palmeiras vai errar tanto. Então, que o Cruzeiro possa ter aí também um bom nível de eficácia, né? Porque contra o Flamengo, e aí eu tô falando muito desse confronto contra o Flamengo, porque deve ser parecido, pelo menos, a nível competitivo. A gente sabe que o Palmeiras tem um jeito diferente de jogar, mas eu acho que, em termos de competitividade, não deve se diferenciar muito. O Cruzeiro teve muitas chances contra o Flamengo, mais até do que eu imaginava, e acabou não fazendo. Teve ali um mérito muito grande do Rossi, mas eu imagino que o jogo contra o Palmeiras também não vá reservar oportunidades em um volume absurdo para o Cruzeiro. Então, que o time possa ser eficaz, que Caio Jorge volte a fazer gols, que a gente tenha um setor ofensivo inspirado para, quem sabe, conseguir uma grande vitória no Allianz Parque, para reforçar ou para, quem sabe, recolocar o Cruzeiro de vez nessa disputa pelo título. O primeiro passo para vencer lá é avisar o Jardim que existe esse tabu, né? Porque ele gosta. Então, já fica aí, quem puder mandar para ele nas redes sociais, o pessoal do clube já informe a Leonardo Jardim sobre esse tabu. Mas, assim, um jogo muito difícil, Emerson.
o Palmeiras certamente vai se desgastar hoje nessa partida, independente assim do nível do elenco do Palmeiras, o fato do Abel conseguir gerir bem os minutos desses atletas e, por vezes, não perder qualidade no seu time titular. Continua sendo um confronto muito duro de Libertadores e com 3 dias depois um confronto muito duro de Campeonato Brasileiro também. Então, a nível de calendário, nessa semana especificamente, o Cruzeiro tem uma vantagem com relação ao Palmeiras, precisa usar muito bem essa semana, se preparar muito bem para chegar lá no Allianz, pronto para fazer um grande jogo, principalmente sem bola. Acho que tem, tirando esse jogo contra o Flamengo, né, como o Caio falou muito bem, tem bastante tempo que o Cruzeiro não entrega assim, um jogo de excelência dentro de 90 minutos ali, com e sem a bola. E aí, para conseguir um bom resultado lá no Allianz, não precisa nem ser a vitória, tá? Para conseguir pontuar lá no Allianz, o Cruzeiro vai precisar fazer um jogo similar ao que fez no Maracanã diante do Flamengo, e ali não foi suficiente para vencer, né? É sempre bom destacar isso. Então, eu confio que a gente tem capacidade de fazer esse jogo, porque nós já fizemos grandes jogos nessa temporada, inclusive fora de casa, mas o momento de oscilação ele deixa uma pulguinha atrás da orelha. Acho que é uma oportunidade para esse elenco nos dar uma resposta, assim, no sentido de performance mesmo. Claro que tem que ponderar o desgaste da temporada, tá muito claro que o Cruzeiro chega agora no final de outubro com problemas físicos, assim, com atletas abaixo daquilo que já entregaram, e não acho que isso vai se resolver com uma semana de trabalho, com uma semana cheia aí de descanso. Acho que é uma coisa que só vai ser resolvida depois de férias e pré-temporada e etc. Faz parte de ter um elenco curto, mas é o momento de sprint final, né? Todo mundo vai ter que se dedicar um pouco mais, se entregar um pouco mais, para que nesse tipo de jogo o Cruzeiro consiga sair com pontos. E aí pode ser uma vitória? Não tem nada nesse momento que me faça assinar um empate. Eu já vi esse Cruzeiro do Leonardo Jardim entregar ótimos resultados contra adversários bem difíceis e bem competitivos. Aí vamos ver se a gente consegue entregar mais um jogo daqueles para confirmar uma vitória lá no Allianz e quebrar esse tabu que, por mais que eu entenda, né, o contexto do clube, incomoda, né? Você não vencer há tanto tempo um adversário assim nacional incomoda. Acho que o Cruzeiro precisa, assim como fez esse ano ao longo de vários momentos, voltar a vencer o Palmeiras fora de casa. Antes de mergulhar nas histórias que estão agitando a Toca da Raposa, prepare-se, porque o que você vai ouvir agora tem o poder de mudar completamente a forma como o torcedor enxerga o futuro do Cruzeiro. As movimentações internas, as renovações milionárias e as decisões estratégicas que estão sendo tomadas nos bastidores mostram um clube em transformação profunda, mais ambicioso e estruturado do que nunca. E o que está acontecendo neste momento dentro das categorias de base da Raposa é algo que está chamando a atenção de gigantes do futebol mundial. É o tipo de notícia que revela o novo patamar em que o Cruzeiro começa a se colocar no cenário internacional, com um trabalho que não apenas revela talentos, mas que os blinda com inteligência e visão de longo prazo. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. E se você é apaixonado pelo nosso time, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, porque aqui a gente conta tudo, sem enrolação, com detalhes que você não encontra em nenhum outro lugar. O Cruzeiro vive um momento de reconstrução sólida, mas também de crescimento explosivo, e cada passo que a diretoria e o técnico Leonardo Jardim dão tem um propósito bem definido: colocar o clube entre os grandes do Brasil e novamente em evidência na América do Sul. Agora, vamos continuar com a notícia. O ambiente na Toca da Raposa anda mais movimentado do que nunca. Entre as reformas estruturais, os treinos intensificados e o planejamento da próxima temporada, uma série de decisões importantes estão sendo tomadas em silêncio, mas com impacto direto no futuro do Cruzeiro. E nos últimos dias, 2 nomes surgiram com força entre as conversas de bastidor. 2 jovens que estão chamando a atenção não apenas pelo talento, mas também pela forma como o clube decidiu valorizá-los e protegê-los de um assédio que vem crescendo de fora do país. Esses jogadores representam a esperança e o orgulho da base celeste, e a diretoria não quer cometer erros do passado.
O primeiro deles é um nome que já ecoa entre os olheiros da Europa. Juan Gabriel, o camisa 10 do time sub-20 do Cruzeiro e uma das joias mais brilhantes da base. O meia, que vem sendo presença constante nas convocações da seleção brasileira de base, acaba de renovar seu contrato com o Cruzeiro até 2029. Essa renovação não é apenas um ato administrativo, é uma declaração de confiança, um recado claro de que o clube acredita no talento do garoto e quer vê-lo brilhar com a camisa celeste antes de pensar em qualquer transferência. Juan é o típico jogador que carrega a essência do Cruzeiro. Técnica refinada, inteligência de jogo e aquele toque de ousadia que encanta quem acompanha de perto. Nos bastidores, comenta-se que a renovação foi tratada como prioridade absoluta por Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e pela comissão técnica de Leonardo Jardim. O jogador, que já vinha treinando com o elenco principal, tem impressionado os mais experientes com sua maturidade e capacidade de decisão, mesmo em situações de pressão. Com apenas 19 anos, Juan demonstra uma leitura de jogo e uma frieza que lembram grandes nomes do passado celeste. E o mais interessante, ele não apenas quer jogar no profissional, quer fazer história. Com o novo contrato, o Cruzeiro garante tranquilidade para seguir desenvolvendo o atleta sem pressa e sem o risco de perdê-lo precocemente. O interesse do exterior é real e crescente. Clubes portugueses como Porto e Benfica já monitoram o meia há meses, e os relatórios enviados às diretorias desses clubes são extremamente positivos. Mas agora, com o vínculo estendido até 2029, qualquer negociação futura terá que passar por cifras altíssimas. O Cruzeiro quer transformar Juan em um caso de sucesso esportivo e financeiro, mostrando que o trabalho de base é uma das grandes forças da nova gestão. E se Juan Gabriel representa a mente criativa do futuro, o outro destaque que o Cruzeiro decidiu blindar é o seu artilheiro de ouro, Ryan Lelis. O atacante, também de apenas 19 anos, teve sua renovação confirmada até 2029, seguindo o mesmo padrão de valorização aplicado às maiores promessas do clube. E o detalhe mais impressionante dessa negociação é a nova cláusula de multa rescisória, 100 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 630 milhões de reais. 630 milhões de reais. Esse valor coloca Ryan em um patamar de proteção digno dos maiores talentos do futebol mundial. O objetivo do Cruzeiro com essa cláusula é claro: blindar o atleta contra o assédio internacional e garantir que, se sair um dia, sairá deixando uma fortuna nos cofres do clube. Mas a estratégia vai além da simples proteção. Ela representa o novo modelo de gestão implantado por Pedro Lourenço, que aposta na valorização interna e na construção de patrimônio esportivo sólido. O Cruzeiro não quer mais ser apenas formador de talentos para vender barato, quer ser protagonista e lucrar de forma inteligente. Ryan Lelis vem sendo um dos nomes mais falados entre os observadores do futebol nacional. O jovem atacante, que mistura força física, velocidade e faro de gol, terminou a última temporada como o artilheiro do Sub-20 e já treina sob os olhares atentos de Leonardo Jardim. O técnico português, conhecido por sua habilidade em desenvolver jovens promessas, enxerga em Ryan um potencial que pode ser lapidado até o ponto de se tornar peça-chave no time principal. Nos bastidores da Toca da Raposa, há um clima de otimismo e, ao mesmo tempo, de vigilância constante. O sucesso dessas joias significa mais do que títulos futuros. Significa estabilidade financeira, valorização de marca e fortalecimento da identidade do Cruzeiro, como clube que forma craques e os faz render dentro e fora de campo. A renovação dupla de Juan e Ryan é uma mensagem clara de que o Cruzeiro aprendeu com os erros do passado e agora pensa grande, mirando um futuro de protagonismo. Pedro Lourenço tem sido peça fundamental nessa virada de chave. Seu comprometimento com o projeto vai além da gestão financeira.
Ele participa ativamente das conversas com os empresários dos atletas, acompanha os treinos e faz questão de reforçar pessoalmente a importância de manter os jovens no clube. Essa proximidade entre dono, comissão técnica e jogadores é algo que o Cruzeiro não vivia há muito tempo. E o resultado é um ambiente de confiança e ambição. Leonardo Jardim, por sua vez, tem se mostrado satisfeito com o nível dos garotos. Ele sabe que o Cruzeiro precisa mesclar juventude e experiência para se manter competitivo na Série A e construir um elenco equilibrado, e é exatamente por isso que, aos poucos, o técnico vem integrando as promessas da base aos treinos do time principal. A ideia é que Juan e Ryan sejam incorporados definitivamente já na próxima temporada, participando de amistosos e competições menores para ganhar ritmo e entrosamento. Enquanto o Cruzeiro trabalha internamente para assegurar suas joias, o mercado segue em ebulição. Uma das notícias que mais movimentaram o cenário nacional nos últimos dias foi a negociação entre o Zenit, da Rússia, e o Palmeiras, pela venda do meia Gerson, avaliada em 160 milhões de reais. O jogador que não se adaptou ao futebol russo deve retornar ao Brasil em breve, e essa movimentação levanta uma questão que ecoa entre os torcedores da Raposa. Será que Gerson seria uma boa opção para o Cruzeiro? A resposta, embora dividida entre os bastidores, tem um tom interessante. De um lado, há quem acredite que a chegada de um jogador como Gerson daria ao Cruzeiro um salto técnico imediato, especialmente no meio-campo, onde o clube busca mais criatividade e imposição física. De outro, há quem defenda que investir em nomes caros neste momento poderia desviar o foco do principal objetivo, consolidar a base e construir um elenco sustentável. Leonardo Jardim, no entanto, já deixou claro que só trará reforços se houver encaixe técnico e financeiro dentro do projeto. Gerson, com toda a sua experiência e bagagem internacional, seria um reforço de peso, mas o Cruzeiro vive um momento em que planejar é mais importante do que gastar. A chegada de jovens como Juan Gabriel mostra que o clube tem dentro de casa talentos capazes de assumir protagonismo. E é essa filosofia que vem encantando os torcedores. A ideia de que o Cruzeiro não precisa buscar fora o que já tem dentro da toca. O futuro pode estar literalmente treinando ali, diante dos olhos de Leonardo Jardim. Ainda assim, o debate sobre Gerson não deixa de ser curioso. Um jogador com passagem por Flamengo, Olympique de Marseille e Seleção Brasileira sempre desperta atenção. Mas o Cruzeiro quer evitar repetições de investimentos altos que não tragam retorno imediato. O foco agora está em valorizar o que é seu, fortalecer o grupo e dar tempo ao tempo. Se Gerson fosse uma oportunidade de mercado realmente vantajosa, certamente Pedro Lourenço avaliaria com calma, mas o momento parece outro. O torcedor do Cruzeiro pode ter certeza de uma coisa. O clube voltou a pensar grande, mas com os pés firmemente no chão. O momento vivido pela Raposa é de reconstrução consciente, de decisões estratégicas tomadas com base em um planejamento que mistura razão e paixão na medida certa. Pedro Lourenço tem mostrado que é possível investir com inteligência, valorizar o que é da casa e, ao mesmo tempo, projetar o clube para o futuro. As renovações de Juan Gabriel e Ryan Leles são apenas a ponta do iceberg de um trabalho muito mais profundo, que busca transformar a base celeste em um verdadeiro celeiro de craques e, mais do que isso, em uma fonte de estabilidade financeira duradoura. O Cruzeiro aprendeu que não basta revelar talentos, é preciso saber lapidá-los, blindá-los e dar a eles as condições ideais para crescerem dentro da instituição. É esse o novo Cruzeiro, um clube que pensa grande, mas que faz isso com estratégia, equilíbrio e um olhar atento ao longo prazo, priorizando o que realmente importa, a continuidade e a força do seu projeto esportivo. A nova gestão quer que cada talento formado na Toca da Raposa tenha a chance de brilhar com a camisa azul estrelada
antes de qualquer transferência para o exterior. A ideia é que o torcedor veja esses jovens crescendo, evoluindo e conquistando espaço no time principal, criando identificação com o clube e fortalecendo a relação entre torcida e elenco. Quando uma eventual venda acontecer, ela não será uma despedida precoce, mas sim o coroamento de um ciclo vitorioso. E o mais importante, essas negociações acontecerão em alto nível, com valores que realmente reflitam a grandeza do Cruzeiro, algo que por muito tempo não foi visto. A SAF de Pedro Lourenço está desenhando um modelo moderno de gestão, onde cada passo é calculado e cada decisão é pensada para o bem do clube. O Cruzeiro, que um dia foi símbolo de superação e glórias, agora volta a trilhar o caminho da grandeza, com uma base sólida, um comando técnico competente e uma torcida que nunca abandonou o sonho de ver o gigante celeste novamente no topo. E você, torcedor, o que acha dessas movimentações? Acredita que Juan Gabriel e Ryan Leles podem ser os novos ídolos do Cruzeiro no futuro? E quanto a Gerson, você acha que ele se encaixaria nesse novo projeto do clube? Deixe sua opinião nos comentários, participe da conversa e, claro, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando tudo o que acontece na Toca da Raposa com exclusividade.